Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, dia 7 de março. Que bom tê-los conosco. Você que nos acompanha em todo o Brasil e países vizinhos pelas antenas parabólicas, em todo o país também pela Claro Net TV nos canais 190 e 690 ou na Sky 165 e 565 são os nossos canais. Você também pode estar conosco através do nosso portal sba1.com, está na tela. Ali você tem notícias, reportagens, informações, aquilo que você precisa saber para realizar bons negócios, as participações, as análises aqui dos nossos convidados, que são diárias no Agricultura BR, tem entrevista, tem reportagem, transmissão do Agrocanal, do Canal do Boi e, claro, a agenda de leilões do SBA. Todos os programas ao vivo do Canal do Boi são transmitidos também no YouTube e Facebook. Segue lá o perfil do Canal do Boi e aproveita para seguir no Instagram e aí você vai ficar sempre muito bem informado. Outra alternativa, aí para quem está no Paraguai, é a Neo TV, TV por assinatura. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco. Esta edição do Agricultura BR começa trazendo os números que foram informados pela ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, que trouxe suas estimativas para embarques de soja durante o mês de março. Essas estimativas ficaram em um intervalo entre 12.310.000 toneladas e 13.300.000 toneladas. De qualquer forma, considerando a média e aquilo que foi embarcado em março do último ano, é uma queda em relação àquilo que vinha acontecendo no ano passado, uma queda aí de cerca de 8%. Mas a grande questão são os números que ficam em relação ao embarque de soja do Brasil em março. Dá uma olhada comigo para você ver como é que ficaram os números que a ANEC divulgou em relação aos embarques de soja. Você vê aqui que o volume está entre 12.310.000 toneladas e 13.300.000, como eu disse, a variação é quase de 8% negativo, 7,89% negativo em relação àquilo que aconteceu no passado. De qualquer maneira, se esses números da ANEC se confirmarem, seria 40% superior ao que foi embarcado em fevereiro. Em fevereiro, nós tivemos embarques menores em relação à soja, em relação à oleaginosa, e isso vai fazer com que, se esse número for confirmado, fique 40% superior. Sigo falando de soja porque o estado do Mato Grosso, que é o principal estado produtor do país, vai chegando na reta final da colheita. Você sabe muito bem que a disposição de soja, o volume de soja, ele não é aquilo que a Conab, que o Departamento de Agricultura norte-americano, tem dito, né? Isso é uma prova em relação aos fatores logísticos, ao preço do frete, à fila de caminhões que não existe, entre outros elementos. Você vai saber agora como é que fica a previsão do tempo no Mato Grosso e também em outras regiões produtoras do país, com a Julian Marques. Boa tarde, Julian. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos. Ao longo dos próximos 5 dias, vamos ter muita chuva espalhada pelo sul do país. A diferença vai estar principalmente em questão de volumes, isso porque no Rio Grande do Sul essa chuva será mais isolada e bem irregular também. Já no Paraná, boa parte do estado catarinense, teremos chuvas mais expressivas, podendo superar os 90 milímetros, o que, por um lado, ajuda na reposição hídrica do solo, mas acaba prejudicando o avanço das atividades de colheita na região. No Sudeste, os acumulados de chuva podem superar os 50 milímetros. A gente tem um destaque para a área ali entre Minas Gerais, Rio de Janeiro, também ali o Espírito Santo. Isso por conta do posicionamento que está à frente fria, porque ela deve influenciar o tempo na região. Ou seja, atenção nas áreas produtoras de café, porque o solo já está ali bem úmido e há possibilidade de prejuízos nas lavouras. No Centro-Oeste, nós ainda vamos perceber ao longo dos próximos dias uma chuva muito isolada, de no máximo 50, no máximo ali também estourando 60 milímetros. Destaque principalmente para Mato Grosso do Sul, isso porque o estado já vem sofrendo e tanto ali com a pouca umidade no solo. Só que, por outro lado, esse tempo mais firme acaba sendo propício, viu, para o avanço das atividades de campo. Falando do Nordeste agora, ainda teremos chuva em excesso entre Maranhão, Piauí e também Ceará, onde os volumes nessas áreas
ficam acima dos 90 milímetros. Inclusive, as lavouras de milho devem registrar ali no Maranhão prejuízos de mais de 20%, principalmente no safrinha. Tudo por conta da janela de plantio apertada devido aos atrasos na colheita da soja. E como já vimos, essa chuva aí ainda vai atrapalhar os produtores da região, isso ao longo dos próximos dias. Outra área que tem recebido muita chuva é o norte do país. Isso porque as instabilidades vão seguindo bem ativas na região, sob influência da zona de convergência intertropical. São esperados volumes entre 70 a 90 milímetros, podendo superar até esta marca na faixa leste do Pará, área que faz divisa com o Maranhão. Então, muita atenção, produtor, porque nessas localidades, porque pode ter sim mais prejuízos em um solo que já está bastante saturado. Fabiana, esses foram os destaques de hoje. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Julia Marques. Uma ótima tarde a você. Seguimos falando a respeito dos fatores climáticos, de certo modo. Você viu ali como é que fica previsão nas áreas de produção de soja para quem está colhendo, também em relação a quem já começa a estar mais focado na semeadura do milho segunda safra e o seu desenvolvimento. É o caso do estado do Mato Grosso, que já está em fase de conclusão em relação à sua colheita da soja e agora foca no milho. E para esse milho dar certo, vai precisar de bastante umidade no solo, já que tem um déficit hídrico na região do estado do Mato Grosso, em várias regiões do estado, por conta das chuvas irregulares que foram presentes até agora nesta campanha 2023-2024. Quem fala sobre este assunto na Agricultura BR é Valdir Pacheco. A safra de soja 2023-24 está sendo uma safra desafiadora para os produtores mato-grossenses. A colheita da soja está praticamente encerrada, faltando poucas áreas a serem colhidas, e o plantio do milho segunda safra, quem plantou, plantou, quem não plantou, não planta mais, porque a janela ideal já está encerrada. Plantar daqui para frente é um risco muito grande. Eu converso agora com Wilson José Redivo, presidente do Sindicato Rural de Sinop e vice-presidente regional da ProSoja. Redivo, dá para fazer um balanço? O atual cenário aí com preços internacionais em baixa e alta nos insumos, e mais as intempéries do tempo agora, que teve muito replantio, foi uma safra realmente desafiadora para os produtores mato-grossenses? Esta safra é uma das safras mais conturbadas dos últimos anos que o produtor está vivendo. Nós tivemos, como você bem disse, problemas de duas naturezas e bastante significativos. Nós fizemos uma safra com altos custos de produção e enfrentamos problemas climáticos dos mais severos ocorridos nos últimos anos. Muitos produtores foram severamente castigados pela falta de chuvas, o que ocasionou uma redução drástica na produção e produtividade da nossa região. Então o produtor tem essa queda de preços, a queda dos preços de modo geral. São dois desafios que o produtor está enfrentando e de difícil solução, né? Não está na mão do produtor nem o controle do clima e muito menos o controle dos preços das commodities. Então o produtor está enfrentando uma safra em que a lucratividade de muitas propriedades é negativa. O produtor está colhendo com prejuízos. Ele está colhendo com prejuízo, tem que administrar isso nas próximas safras e infelizmente a agricultura é isso, é uma atividade, uma indústria a céu aberto, em que o produtor fica exposto a estas intempéries, tanto climáticas como de preços. Recentemente, o presidente da ProSoja, Lucas Weber, manifestou uma indignação muito grande por parte de multinacionais que estão cobrando por tecnologia que não está mais embarcada, não está mais correspondendo, Biotecnologia intacta, por exemplo, que não tem mais aquela eficácia que tinha antes, mas mesmo assim a empresa multinacional continua cobrando. Como é que está essa questão, Rodrigo? Então, além disso que você muito bem colocou, nós este ano tivemos muitos replantios. Eu gostaria de destacar que não houve a cooperação por parte da Bayer de pelo menos isentar o custo da biotecnologia nessas áreas que foram replantadas. Porque o produtor quando ele adquire a semente, está tudo embutido no custo da semente.
mas a área plantada é uma só. Se ele fez 2 replantios, né, então ele plantou 3 vezes a mesma área, usou o triplo da quantidade de semente, e ele está pagando o triplo pela tecnologia, sendo que é liberado para ele uma cota só pelos royalties, pelos né? Porque o produtor paga os royalties, né, Regina? Então não está havendo, acho que faltou um pouco de sensibilidade, que poderiam ter a sensibilidade de não cobrar ou fazer um desconto nessa semente que foi utilizada nos replantios. E a gente sabe que no estado do Mato Grosso a quantidade de replantio foi bastante grande. Então acho que falta um pouquinho de cooperação, né? Eu acho que a agricultura, você tem que buscar os parceiros e a gente não viu parceria quando o problema está nas costas do produtor. Para a tecnologia, por exemplo, para combate de lagartas, mosca branca, essas pragas estão criando resistências e a empresa não se manifesta trazendo uma solução mais eficaz para esse problema? Esse é outro problema que nós enfrentamos. Você compra uma tecnologia, paga um preço altíssimo por essa tecnologia de controle de lagartas, principalmente. Mosca branca. E isso não está entregando. Tem um monte de materiais que não estão entregando mais. Então o produtor paga caro pela semente e mesmo assim, se ele não fizer controle de insetos, ele põe em risco a atividade dele. Ok, Redil. Vamos aguardar agora o desenvolvimento dessa segunda safra de milho, né, que a chuva se estenda por um período mais longo e o produtor tenta resgatar um pouco desse prejuízo aí, tendo uma boa segunda safra. Eu acho que isso tem que ser diluído ao longo dos anos, não é muito fácil do produtor recuperar prejuízos na próxima safra. Eu digo assim, você tem que escalonar aí, tem que reprogramar os prejuízos obtidos aí, repactuar isso nos próximos 3, 4, 5 anos, dependendo caso a caso. Mas é importante que se destaque que os cooperadores, os colaboradores, os parceiros, digamos assim, os parceiros do produtor têm que ter a sensibilidade na hora boa e na hora ruim. Na hora ruim, quem é que tem que socorrer o produtor? São os parceiros deles. Então fica o recado para a Bayer aqui, que ela analise com carinho essa situação e que ainda há tempo de bonificar o produtor na próxima safra, aquele produtor que utilizou semente para replantio, que ele seja bonificado com preços diferenciados para compensar o prejuízo que ele está tendo nessa safra aqui. Ok, Redil. Muito obrigado aí pela sua participação. Nós que agradecemos, se colocamos sempre à disposição. Essa é a função do Sindicato Rural, de levar informações e defender o produtor. Obrigado. Acabei de conversar com Wilson José Regivo, presidente do Sindicato Rural aqui de Sinop, no norte de Mato Grosso. Valdir Pacheco. Muito bem, então vamos agora começar a falar de mercado de soja, porque hoje está um pouquinho melhor que nesta última quarta-feira. Dá uma olhada comigo como é que vem a referência da soja nos portos brasileiros. Olha só, soja com entrega em abril, recebendo em maio, vem para R$ 122,00 a saca de 60 quilos em Santos, Paranaguá em R$ 121,00 a saca, de acordo com a Grãos Corretora, um reflexo de prêmios pagos melhores pela soja brasileira. Você acompanha conosco agora como é que vem o câmbio no Brasil, a movimentação do dólar. O dólar vinha com ligeira queda agora há pouco e nós temos o dólar a R$ 4,93, com recuo de 0,22%. São os números que vão sendo apurados. Dólar, né, forma preço de todo produto exportado pelo Brasil e claro, né, em cima da soja também. Falamos agora a respeito dos números que foram apresentados mais cedo lá nos Estados Unidos.
porque exportadores privados tiveram a semana que encerrou em 29 de fevereiro um volume melhor de vendas de soja. É o que nos trouxe hoje o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, que tradicionalmente é apresentado nas quintas-feiras. O volume de vendas, de acordo com o relatório, foi de pouco mais de 613 mil toneladas, já considerando os cancelamentos. Veja conosco agora como é que vem as vendas de soja dos Estados Unidos. Venda semanal chegou a 613.500 toneladas na semana encerrada em 29 de fevereiro. Na safra, os norte-americanos venderam 39.430.000 toneladas para uma meta de exportação de 46.810.000 toneladas. Vai indo devagar essa venda dos Estados Unidos. O principal comprador foi a China, com 269.100 toneladas, e a Alemanha, com 204.000 toneladas compradas dos Estados Unidos na semana encerrada em 29 de fevereiro. E olha, somado a esse fator das vendas, que não deixa de ser positivo, já que os números que vinham sendo apresentados semanas a semana para as vendas norte-americanas de soja eram ruins, né? Agora vem um número um pouco melhor, mas a expectativa é que o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que será apresentado nesta sexta-feira, dia 8 de março, traga cortes nas estimativas de oferta sul-americana, principalmente no Brasil. Os norte-americanos devem trazer um número mais baixo. Lembrando que os norte-americanos trouxeram em fevereiro uma previsão ainda muito expressiva, muito alta, de 156 milhões de toneladas. A expectativa é que haja corte, um corte talvez um pouco mais profundo do que aquele que foi muito pequeno, né? Apenas 1 milhão de toneladas no mês passado. Com isso, soja em Chicago vem se comportando de uma forma positiva, altista, e vinha subindo. Olha só, posição de maio vem para 11 dólares 61 centes mais 2 o bushel, com alta de 1,13%. Julho, 11 dólares 71 centes mais 6 o bushel, com alta de 1,12%. Também destaco aqui a posição de agosto, 11 dólares 66 centes mais 2 o bushel, alta de 1,04%, e alta de 1% na posição de setembro, negociada a 11 dólares 56 centes mais 2 o bushel. São os números que eu destaco aqui com soja em Chicago. E sigo falando de soja. Isso porque o Departamento de Alfândegas da China divulgou os números do primeiro bimestre em relação às importações de diversos produtos. Nessa edição de Agricultura BR, eu vou destacar a importação chinesa em relação à soja, uma vez que houve redução, tanto em volume e principalmente nas despesas, o investimento chinês na compra de soja, se comparado ao primeiro bimestre do ano passado. Um reflexo muito claro, nítido, de um preço internacional da soja mais baixo. Veja conosco agora como é que ficaram os números de compra da China, lembrando que é o Departamento Geral de Alfândegas da China que traz esses números. Volume de 13 milhões e 40 mil toneladas no primeiro bimestre, queda de 8,8%. Agora, onde que pesa? Olha só, despesa ou investimento chinês na compra de soja foi de 7 bilhões 430 milhões de dólares. Esse número fica aí em expressivos 30,5% abaixo daquilo que tinha sido registrado no primeiro bimestre do ano passado, quando os chineses fizeram investimento ou tiveram a despesa de 10 bilhões 830 mil dólares em relação à compra de soja nos 2 primeiros meses do ano. Então, é importante ficar de olho nesses números, nesses dados, até porque eles refletem também outros, como o próprio relatório de oferta e demanda, e a relação entre o que se tem produzido e ofertado de soja no mundo e principalmente a demanda, que não tem, de fato, crescido ou potencial de crescimento como tem a produção global da oleaginosa. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, porque daqui a pouco
nós vamos falar sobre fertilizantes aqui no Agricultura BR, vamos falar sobre oferta e demanda, você vai saber também como é que vem o mercado do milho, entre outros temas que você vai ter logo após o intervalo comercial. Olha, e a Agência Goiana de Defesa Vegetal e Animal tem orientado produtores em relação à recente portaria que suspende a utilização de alguns defensivos agrícolas. É o que nós vamos conferir na reportagem de Ana Paula Bellini. Segundo o comunicado, fica proibida a aplicação dos inseticidas por pulverização direta nas folhas, sendo permitido apenas o uso no solo e tratamento de sementes. O IBAMA também estabelece que os fabricantes ajustem os rótulos e bulas dos produtos para refletir essas restrições. As medidas têm como principal objetivo a manutenção da biodiversidade. Em Goiás, no início do ano, 3 fazendeiros foram indiciados pela Polícia Civil pela morte de quase 9 milhões de abelhas. Segundo a polícia, a morte foi causada pelo uso irregular de agrotóxicos em lavouras próximas aos apiários. De acordo com as investigações, as colmeias ficam próximas às plantações de soja e sorgo. As abelhas vão às plantações para fazer a polinização e acabam carregando parte do agrotóxico para as colmeias, contaminando todo o enxame. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Por aqui o Agricultura BR traz em destaque o mercado do milho. Você acompanha conosco agora como é que vem os negócios para o mercado futuro lá na B3, então aqui no mercado brasileiro, nós temos uma recuperação considerável aqui para o milho no mercado futuro. Veja só que a posição de maio é negociada a R$ 59,70 a saca de 60 quilos, com alta de 2,23%. Com a posição de julho a R$ 58,65 a saca, alta de 2,11%. Setembro, R$ 60,50 a saca, alta de 2,89%. E novembro, R$ 62,93 a saca, com alta de 2,66%. São os números hoje em alta para o milho no mercado futuro. Falamos agora de milho no cenário internacional e o Departamento de Agricultura norte-americano, como tradicionalmente faz, nesta quinta-feira, trouxe o seu relatório de vendas e exportação semanal. Esse relatório trouxe as vendas até a quinta-feira do dia 29 de fevereiro. E naquela semana, os norte-americanos venderam um bom volume de milho, totalizou 1.110.000 toneladas, foram confirmadas pelo Departamento de Agricultura após as informações dos exportadores privados do país. Veja conosco agora como é que ficaram os números e também na safra, como é que vem a venda norte-americana. Aqui, para ser bem preciso, é 1.109.000 toneladas, né, de que foram vendidas de milho na semana encerrada em 29 de fevereiro de 2024 pelos norte-americanos. Na safra, os Estados Unidos já venderam 39.220.000 toneladas para uma meta de 53.340.000 toneladas. São os números que eu destaco aqui. Destaco também que o Japão foi o maior comprador, com 489.900 toneladas, seguida pelo México, pelo México mesmo, 281.700 toneladas. A Colômbia ficou em terceiro. Normalmente, o México é o maior comprador, mas desta vez o Japão comprou bastante, quase 500 mil de toneladas. Seguimos agora com o milho negociado lá na Bolsa de Chicago. Você tem os números agora comigo para o cereal. Nós temos agora alta para o milho,
com uma alta de 1,52% para a posição de maio, a 4 dólares 35 centes mais 2 o bushel. Julho, 4 dólares 46 centes o bushel, vindo com dados aqui de alta de 1,42%. Setembro, 4 dólares 53 centes mais 4 bushel, com alta de 1,23%. Dezembro, 4 dólares 65 centes mais 6 o bushel, com alta de 1,03%. São os números que eu destaco agora com milho na Bolsa de Chicago. Seguimos o Agricultura BR e agora nós vamos falar sobre mercado de fertilizantes. Olha só, vamos falar um pouco a respeito do quadro de oferta e demanda, algumas alterações aqui no Brasil também, o que muda com algumas situações novas, principalmente que envolvem uma fábrica lá no estado de Minas Gerais. Para falar a respeito deste tema aqui no Agricultura BR, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Marcelo Melo, ele que é analista da StoneX e participa conosco ao vivo nesta edição do Agricultura BR. Marcelo, sempre um prazer conversar contigo, tê-lo aqui no canal do Boi. Quais são as novidades, né? Como é que está se atualizando esse mercado dos fertilizantes em relação à oferta e demanda global e como que isso tem refletido aqui para a produção brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre um prazer estar por aqui, Fabiano. Então, olha, primeiro, o Brasil no ano passado, e a ANBA acabou de publicar os dados das entregas, teve um crescimento muito forte nas entregas que basicamente representam o consumo de fertilizantes. Então, crescemos aí cerca de 11% e atingimos o mesmo patamar que havia sido recorde absoluto e de 2021, né? 21? Isso aí. Então, depois em 22 caiu bastante a demanda, porque os preços eram muito altos, e agora em 23, então, que acabou de concluir os dados, a gente voltou nesse patamar, que é 45 milhões e 800, algo desse patamar. Então, isso é uma boa notícia. A oferta e demanda mundial está bem, vamos dizer, ureia, o mercado está muito tranquilo, fósforo, há uma certa distorção de mercado, mas o mercado tende a cair em breve, principalmente nos Estados Unidos, os preços estão bem deslocados e as relações de troca de fósforo, principalmente para grãos, mas para todas as culturas agrícolas, está bem ruim, e potássio, mundialmente, nós estamos com uma super oferta, há muito potássio, está sobrando muito potássio. Brasil e China, que são os maiores consumidores mundiais, responsáveis por quase 50% da demanda mundial de potássio, estão estocados e a China não vai fechar contrato esse ano. Então, acho que será necessário haver cortes de produção para que a tendência de preço se altere. Tem que ser cortes significativos para que a tendência de preço se altere. Enquanto isso, o potássio está muito baixo. Então, a situação é normal, não há nenhum problema com relação a preços. Ok? Marcelo, nós estamos vendo uma movimentação no Brasil, principalmente em relação à fábrica do estado de Minas Gerais, e só do fato de nós termos anunciado que você participaria aqui do programa, o pessoal lá no estado do Sergipe também se manifestou em relação à indústria local. O que isso muda? O que há de expectativa no Brasil em relação a essas indústrias, a esses parques industriais? Então, isso é muito importante. Se você se lembra, de novo, voltando 2, 3 anos aí, quando nós, em 2021, tivemos um ano muito difícil para fertilizantes, com muitas surpresas, muitos problemas geopolíticos, de logística, fim da Covid, um monte de coisas, os preços subiram enormemente, e acabou, em início de 2022, a cereja do bolo foi a guerra, né, da Rússia com a Ucrânia. E isso fez os preços chegarem a um patamar muito alto. Naquele momento havia inclusive risco concreto de desabastecimento no Brasil, tanto Bolsonaro foi correndo, né, fazendo uma brincadeira, foi a jato, foi de avião mesmo a jato para a Rússia para tentar nos certificarmos que teríamos fertilizantes suficientes para as nossas necessidades. Tereza Cristina
também viajou o mundo tentando confirmar e garantir os nossos abastecimentos. Então havia de fato um problema concreto de desabastecimento. Por conta dessa situação toda, e pelo fato do Brasil estar importando, nesse momento, cerca de 85% das necessidades dele, e o agronegócio é o principal segmento hoje em dia da economia brasileira, é perigoso, é complicado, nós dependemos tanto do exterior. Então, foi feito um planejamento de longo prazo, que foi emitido exatamente aí no governo do Bolsonaro e que foi revalidado agora com o Lula e o Alckmin, especificamente também, trabalhando bastante em cima disso. Bom, dentro desse planejamento, há duas medidas de curto prazo que eram relevantes e que tendem a diminuir um pouco esse valor de 85%. Uma delas é o projeto de Serra do Salitre, que originalmente era um projeto da Galvani, depois houve, digamos, uma associação entre Galvani e Yara para levar o projeto adiante. Isso acabou não ocorrendo, levar de fato o projeto adiante. E aí, há um ano atrás, mais ou menos, foi feita uma venda desse projeto pela Yara para a Euroquem, que hoje em dia também são os acionistas controladores da Fertilizantes Tocantins, a FTO, que é vamos dizer, uma misturadora muito grande. E a Euroquem é um grupo muito forte, muito grande, um grupo russo, mas a Euroquem especificamente está sediada na Suíça. São produtores na Rússia tanto de fósforo, quanto de potássio, quanto de nitrogênio, é um grupo realmente muito forte. E eles levaram adiante o projeto vai ser inaugurado agora. Nós não temos certeza de qual vai ser o mix de produção de fosfatado nesse projeto, mas as informações oficiais que estão colocadas tanto no site da empresa quanto em todas as mídias o tempo todo, é de que o projeto começa a produzir, vamos dizer, o equivalente a 1 milhão de toneladas por ano de fosfatados. A gente não sabe se é fosfatado de alto teor, como MAP ou TSP, ou fosfatado de teor mais baixo, como SSP, e pessoas diferentes que eu converso têm visões diferentes. Então a gente ainda não conseguiu saber exatamente o que vai ser. Mas isso é importante, 1 milhão de toneladas é importante, alivia um pouco essa situação de dependência brasileira. Outra medida, já que nós estamos falando disso, que é importante também, é o religamento das plantas de ureia, originalmente plantas da Petrobras, mas que foram as duas plantas, a planta de Bahia e Recife, que foram arrendadas aí também, por volta de 2021, para o grupo Unigel, e que agora estão paradas nesse exato momento. O grupo Unigel passou por uma reformulação e uma reestruturação da dívida recentemente, e aparentemente chegou a um acordo agora com os credores, e essas plantas se espera que possam voltar em breve. Então, as duas medidas em conjunto estavam já, quer dizer, essas duas plantas da Petrobras voltarem a produzir, fazem parte do plano também, e essa inauguração dessa planta da Euroquem, né, Serra do Salitre, também é muito importante. As duas juntas são 2 milhões de toneladas, só aí nós temos cerca de 5% do consumo brasileiro. Então é importante, quer dizer, a gente cai dos 85 já para 80, mais ou menos, né? Marcelo, vou falar agora de alguns dados do agronegócio, principalmente da agricultura, que são ruins, tá? São números negativos. Se nós olharmos os valores, por exemplo, hoje eu destacava a China importando soja de qualquer fonte do mundo, mas no primeiro bimestre a China teve um recuo de pouco mais de 8% em relação a volume, e o valor investido ou despesa tem uma queda de 30%. Se nós olharmos as ações lá nos Estados Unidos da principal fabricante de maquinário agrícola, aí vou falar o nome, todo mundo sabe que é a John Deere, ela está com um recuo no valor das ações que já chega a 18% no acumulado do ano. Já tem, inclusive, dando suspensões na sua fabricação aqui no Brasil. Um outro fator, e aí eu
trago às indústrias de fertilizantes em relação aos seus balanços trimestrais. Por que eu não coloco no mesmo pacote do que a gente está vendo com a agricultura, com preço de boi, com preço da soja, de milho, etc.? Coloca um pouco diferente, porque o comparativo, se eu pego o quarto trimestre para as empresas como a Mosaic norte-americana, a Nutrien, que é canadense, comparado lá com o quarto trimestre de 2023, é que a gente teve um 2022, 2023 muito positivo para essas empresas. Aí eu te pergunto o seguinte, pensando não só nessas que eu citei, essas estrangeiras, mas aqui no Brasil também, o quanto que essa desvalorização dos produtos da agricultura e até mesmo da pecuária está afetando a distribuição de fertilizantes no Brasil, ou pelo menos a sua formação de preço? Bom, é uma realidade que essa queda de preço, a gente estava falando, e assim que começa a guerra, um mês e meio depois, ou seja, digamos, final de março, abril, nós atingimos os preços mais altos do NPK históricos, né? E depois disso, quando se percebeu que, de fato, a Rússia não estaria fora do mercado, que a Rússia poderia, como até mencionei as viagens aí do Bolsonaro, Tereza Cristina, e que não haveria problema, que a Rússia ia conseguir exportar, não só para o Brasil, para o mundo todo, os preços internacionais entraram num canal de queda bem forte e caíram bastante, e daí junta com o que eu falei no comecinho aqui, não vou me repetir. Mas, de fato, então, as quedas foram muito intensas, principalmente entre segundo semestre 22 e primeiro semestre 23, quedas realmente muito intensas, basicamente chegando muito perto dos canais e dos preços que nós tínhamos antes da própria Covid, tá? Então, lá para 2019, 18, 19, 20. Muito bem. Isso pegou muita gente que estava estocada, porque foi necessário se estocar, inclusive porque havia risco de desabastecimento, um risco concreto de desabastecimento, se a Rússia tivesse realmente ficado fora do mercado, impossibilitada de exportar. E com isso, muita gente perdeu dinheiro, de fato, perdeu dinheiro no estoque. Ademais, essas empresas muito grandes que você mencionou, como Nutrien, Mosaic, de fato, também perderam, quando você olha os balanços, elas podem até estar ganhando dinheiro atualmente, né? Mas obviamente estão ganhando muitíssimo menos dinheiro do que ganhavam quando nós tivemos uma situação de preços que, em alguns casos, chegam a ser 3 vezes superiores ao nível que nós estamos, né? Então, isso é natural. Houve um problema no Brasil também. Agora, de novo, eu volto a te dizer que não há nenhum problema concreto de entregas ou de falta de produto disponível. Pode haver faltas, às vezes, regionais, temporárias, mas não há uma crise de abastecimento de fertilizante se aproximando do Brasil nesse momento. Absolutamente, não vejo isso. Tá certo. Marcelo Melo, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR. Uma ótima tarde a você. Eu que agradeço, fico à disposição. Um abraço. Um grande abraço. Conversamos com Marcelo Melo, analista de mercado de fertilizantes da Stonex, que participou conosco agora comentando e atualizando do mercado de fertilizantes e a oferta e demanda brasileira. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, porque logo mais o assunto é café aqui no Agricultura BR. Nós voltamos já. O estado de São Paulo é líder em fruticultura nacional. A laranja, o limão, banana e abacate garantem essa posição aos paulistas. É o que nós vamos conferir na reportagem de Gustavo D'Angelo. São Paulo segue liderando o cultivo e produção de frutas no país. De acordo com dados levantados pelo Instituto de Economia Agrícola, a produção paulista em 2023 foi de 14 milhões e 500 mil toneladas. As culturas que colocam o estado como protagonista na fruticultura brasileira ficam por conta da laranja, do limão, da banana, do abacate e do caqui. Para este ano, a estimativa da produção em geral não deverá superar ao que foi obtido em 2023. Mas o estado deve alcançar uma boa produtividade. Além de produzir e abastecer o mercado nacional,
a produção paulista de fruticultura também possui participação significativa no comércio exterior. Só o setor citrícola exporta o equivalente a mais de 2 bilhões de dólares por ano, com cerca de 9.600 propriedades e geração de 200 mil empregos no estado. Vale destacar que a produção da fruticultura paulista vem se expandindo e ganhando referência no cenário internacional. Prova disso é que São Paulo sediará no próximo mês, pela primeira vez, uma das principais feiras do setor no mundo. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E o assunto agora, como você viu, é o mercado do café. Vamos falar um pouco a respeito de produção, oferta, demanda e de alta, né? Um assunto bom para falar é alta no mercado do café. Ela já vinha com essa alta nesta última quarta-feira e os números vinham também elevados no campo positivo agora há pouco, tanto para o Arábica em Nova York quanto o Robusta na Bolsa de Londres. Para falar a respeito das causas, né, o que tem feito o café andar agora um pouco mais para cima, nós vamos conversar com o Haroldo Bonfá ao vivo pela internet, aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Bonfá, obrigado pela sua participação mais uma vez. Notícia boa, por que o café está subindo? Como é que o mercado tem agido para trazer essa elevação? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Não há dúvida, o mercado estava muito reticente para que lado iria e agora deu uma consolidada para cima, o que para o produtor é muito bom, mas tem que levar em consideração que nós estamos no finalzinho da entre-safra, ou seja, há sim chances de que quando a safra entrar, e a safra do Arga deve ser muito boa, aí sim o mercado pode reverter. Mas agora, nesse exato momento, mercado subindo forte, com 600 pontos de alta, e isso rompendo resistências importantíssimas, rompeu 188, rompeu 191, e com isso pode continuar aí uma subida aí mais forte, que vai refletir também no mercado interno. Haroldo, vamos agora enxergar esses mercados um separado do outro, tanto Robusta quanto Arábica. Em relação ao Robusta, eu via e lia a respeito do assunto os operadores muito atentos à produção asiática de uma maneira geral, não só o Vietnã. O que tem acontecido com essa oferta em relação ao Robusta? Porque quando a gente olha internamente aqui no Brasil, o estado do Espírito Santo teve uma boa colheita, uma boa estimativa de produção. O que vem acontecendo com o Robusta lá na Ásia que tem trazido preocupações maiores para os operadores? Bom, você bem mencionou, houve uma queda da produção, da disponibilidade desde o começo do ano passado, em 23, começo de 23, no Robusta, principalmente do Vietnã. Isso assustou demais o mercado interno do Vietnã mais do que dobrou em um ano, refletindo essa falta de oferta, de disponibilidade de matéria-prima. Ocorreu também a mesma coisa, por exemplo, na Indonésia. A Indonésia é o terceiro maior produtor de Robusta, sendo o primeiro o Vietnã, segundo o Brasil, e o terceiro a Indonésia. A Indonésia também teve uma queda muito forte de quase 20% da disponibilidade de café Robusta, e tudo isso, um dos maiores fatores que se atribui isso é El Niño. Houve uma seca muito importante em toda essa região asiática, e com isso prejudicou demais essa colheita e refletindo isso na oferta de café. Em cima disso, tivemos aí restrições muito fortes de transportes no Mar Vermelho devido aos atos terroristas que estão ocorrendo lá recentemente, e a combinação desses dois fatores, a falta de oferta mais o problema de frete, propiciou ao Brasil uma oportunidade incrível
de uma parte, pelo menos, desse Conilon. Isso refletiu mais as exportações de Conilon. E chegamos aí a números impressionantes de quase 6 milhões de sacas e devemos ver esses números crescendo aí nos próximos 3 meses, pelo menos. Haroldo, em torno do café arábica, também oferta e demanda, nós temos um cenário que o mundo está entendendo uma estimativa, uma expectativa de safra menor no Brasil. Como é que isso tem sido visto por esse operador, já que a Colômbia também tem alguns fatores importantes em relação à sua produção? Pois é. O Brasil está nesse dilema que passamos todos os anos de colheita, de que safra colheremos agora em 24. A safra do Arábica deve começar já em junho, e com isso os números são bem díspares. Se fala em números de abaixo de 60 o governo e quase 70 a maioria dos operadores de mercado. E, com isso, essa discrepância leva o mercado, sim, a refletir a instabilidade de disponibilidade de café. No entanto, a Bolsa está mostrando invertido, ou seja, está caindo os meses futuros, da onde dá a entender que teremos, sim, disponibilidade de café, e esse café, como você bem disse, deve vir do Brasil, porque a Colômbia está bem limitada, também por questões climáticas e de pragas que eles tiveram, a números muito baixos. No passado, Colômbia colhia quase 14 milhões, e hoje colhe quase 11 ou 11 um pouquinho. Ou seja, é uma perda super significativa para um país tão grande, né, em termos de importância, e, de novo, o Brasil está suprindo aí com esse café, e cafés de altíssima qualidade. Inclusive, temos exportações muito, muito importantes brasileiras para a Colômbia, né? Nesse sentido de preencher esse gap, essa abertura que ocorreu aí. Em relação ao que nós podemos ver em torno dos dois mercados, Haroldo, porque apesar dessa alta de quarta, de quinta-feira, se fechar e se confirmar, nós estamos tendo muita volatilidade nesses mercados. Isso passa também por fatores de logística, passa por guerra lá na região da Ásia, próximo, por conta da questão hoje de Israel em relação ao fator de invasão e guerra, mais uma vez, que tem atrapalhado ali essa dispersão. Como é que fica próximas semanas, principalmente os próximos dias, já que a volatilidade é bem presente no mercado? Bom, primeiro, a volatilidade pode ser muito boa para quem ainda não tinha fechado a preços altos, e uma possibilidade também para o torrador, por exemplo, tanto aqui como lá fora, quando tem o que nós chamamos aqui de barrigada, ou seja, uma queda acentuada, isso dá oportunidade. E essa alta desenfreada para quem aí ainda não tinha fechado seus preços futuros. A segunda parte da história é relembrando a entrada da safra, ou seja, é comum nessa época do ano, entre safra, no finalzinho da entre safra, termos essas muitas necessidades de cumprir compromissos previamente assumidos. Isso deve diminuir com a entrada da safra, que deve estar ocorrendo agora já em abril, começo de maio, com certeza, do Conilon, e, como eu já disse, do Arábica, aí já no mês de junho. Números muito grandes também para o Conilon, e que deve atenuar esses preços tão voláteis. No entanto, ficamos atentos à disponibilidade de café. Se, por exemplo, tanto Vietnã como Indonésia ou outros parceiros não conseguirem suprir na mesma velocidade que há a necessidade do mercado, aí sim volta de novo a pressionar preço, e mais uma vez o Brasil entra para socorrer para essa aflição momentânea aí de falta de café.
Café tem, é uma questão de estabilizar e os preços estão de robusta, por exemplo, estão altíssimos, historicamente, altíssimos. Porém, é a falta de café disponível que faz com que tenhamos aí esse reflexo, principalmente no preço. Haroldo, vou encerrar a nossa entrevista, mas antes eu vou te fazer uma pergunta que é mais sobre para o profissional que ama a cafeicultura, que trabalha com a cafeicultura e tem a ver com o comportamento de quem produz café. Nós temos visto nos últimos anos o cafeicultor produzindo café, mas buscando também outras alternativas, integrando à sua propriedade outros modelos de produção. E essa é uma questão, inclusive, preocupante em relação à produção de café, que é muito tradicional e cultural no Brasil. Neste momento, nós estamos vendo uma certa consolidação do mercado de café, de preço, também da relação dentro com os atores aí da cadeia produtiva. Tem virado para um cenário melhor para a cafeicultura nacional? Bom, cada um sabe onde aperta o sapato, né? Então fica muito difícil da gente falar, vamos considerar isso no genérico. No genérico, tanto para o Conilon como para o Arábica, esses últimos 2 anos tem sido excelente. Por quê? Saímos de números, por exemplo, do Arábica, de R$600 a sacas, e estamos voltando agora a R$1.100, R$1.200 a saca. Ou seja, quase que dobrou, se você aí tirar um pouco de inflação, isso e aquilo, e sim, números muito impressionantes. O Conilon, então, nem se fale, e o que você tem que ajuda demais o produtor é a tecnologia, é implementação de novas cultivares, novos fertilizantes defensivos agrícolas, e com isso tem aumentado, bem localizado, mas de qualquer forma tem aumentado muito a produtividade por hectare. E isso tem dado, sim, bem um alento, e você vê o reflexo disso no preço das terras, por exemplo. Quem agora quer comprar mais terra, por exemplo, para continuar o seu plantio de café, vai encontrar preços mais caros. O consórcio, ele existe e sempre existiu para algumas situações. Você tem encostas muito íngremes ou pequenos produtores que precisam, durante o ano, ter uma cultura alternativa para gerar renda, né? É comum isso em pequenas propriedades. As grandes propriedades extremamente bem gerenciadas e tecnificadas, elas estão ao contrário, aumentando demais a sua densidade, a sua produtividade, em busca aí de melhores retornos para o seu investimento. E tem sido feito isso com sucesso, tanto em termos de volume, como o mais importante em termos de qualidade. E vamos ver isso, esse reflexo, espero, bem rapidamente agora nessa safra que vamos colher. Tá certo, Haroldo Bonfá, eu agradeço sua participação na Agricultura BR. Uma ótima tarde a você. Fabiano, é um prazer, como sempre, estar aqui com você e os seus, e vamos trabalhar bastante, que tem muito trabalho pela frente. Um grande abraço. Vamos juntos, obrigado Haroldo Bonfá, obrigado por estar conosco. Sigo falando de café, você já sabe que está em alta, vamos dar uma olhada como é que vem o café arábica em Nova York. Nós temos aqui a plataforma da ICE em destaque, com maio subindo 3,08%, alta forte a $1,92 por libra-peso. Já a posição de julho é negociada a $1,89 mais 50 a libra-peso, com alta de 2,98%. Setembro, $1,88 mais 50 a libra-peso, com alta de 2,75%. Já a posição de dezembro é negociada a $1,88 a libra-peso, com alta de 2,64%. Seguimos falando de café no Agricultura BR. Agora vamos dar uma olhada como é que vem o Robusta, negociado em Londres, na plataforma Life. Também vinha com alta. Nós trazemos aqui alta expressiva. Hoje os cafés sobem
mais uma vez, vai subindo, sobe bem café agora, com a posição de maio para o Robusta negociado a 3.389 dólares a tonelada, com alta de 2,41%. Julho, 3.283 dólares a tonelada, alta de 2,14%. Já a posição de dezembro vem com negócios a 3.205 dólares a tonelada, com alta de 2,29%, enquanto dezembro vem sendo negociada a 3.116 dólares a tonelada, com alta de 2,46%. Mercados de café futuro, tanto para o Robusta quanto para o Arábica, hoje com altas realmente muito expressivas, inclusive maiores do que as da última quarta-feira. Com essas informações, esta edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós vamos voltar logo mais às 16 horas no horário de Brasília, em nossa terceira edição com o fechamento do mercado. A todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais!